Olá pessoal, dando continuidade agora ao nosso mini curso Sistema Vascular, uma visão interdisciplinar. Agora nós vamos ver a última parte, a parte B do módulo 2, que é onde a gente vai tratar então dos vasos sanguíneos e a implicação clínica, né, desses vasos aí. Bom, a primeira implicação clínica a gente costuma dizer que é o seguinte: arteriosclerose. Tá? É um termo utilizado de maneira geral, mas que se refere ao endurecimento das artérias, ao enrijecimento das artérias. Um padrão que é dominante a gente chama de aterosclerose, tá? Então, artéria é uma maneira geral, mas se refere ao endurecimento das artérias. Agora, ela tem alguns padrões e a aterosclerose é o padrão dominante. Também significa o enrijecimento e aí neste caso da túnica íntima. Rapidamente, na parte A do nosso módulo 2, eu expliquei a histofisiologia dos vasos. De uma maneira geral, elas têm três túnicas: a túnica íntima, a túnica média e a túnica externa, tá? A aterosclerose acomete a túnica íntima, onde ocorre o enrijecimento desse vaso aí. Com esse enrijecimento desse vaso, um tecido extra vai surgir. Esse tecido extra que vai surgir, ele vai acabar obstruindo ou diminuindo a luz ou lumen do vaso. Com isso, o que acontece? Ele vai acabar obstruindo. Com essa obstrução, ele pode acarretar uma diminuição no fluxo sanguíneo ou, dependendo da situação, essa obstrução ela pode se romper, levando a um agravamento nessa diminuição da luz do vaso, tá certo? Como a gente está falando de artérias, aqui eu até coloquei a artéria aorta, tá? Mas a situação mais grave que acontece é principalmente nas artérias coronárias, tá? Lembrando que as artérias coronárias são aquelas que irrigam o coraçãozinho e que ele precisa ter nutrição e oxigênio o tempo todo. Então, a obstrução das artérias coronárias, né? Esse é um quadro que pode levar ao infarto do miocárdio. Fora um outro tipo de implicação clínica que pode acontecer é que com essa obstrução não total do fluxo, mas uma obstrução, ele pode ocasionar também uma doença que a gente conhece como angina, né? Angina de peito, angina pectoris, que causa um certo desconforto na região aqui do coraçãozinho. Mas enfim, esse tipo de patologia, aterosclerose, ela não acomete só as coronárias, ela pode acometer então a artéria aorta, vasos periféricos, ela pode acometer até o sistema nervoso, porque uma vez que interfere no fluxo de sangue, ele pode acometer qualquer órgão ou sistema, mas os que chamam a atenção, interferindo no fluxo ali do cérebro, o acidente vascular encefálico, né? O tal do AVE. Se eu pegasse em vasos periféricos, ele pode causar uma obstrução, que a gente vai até dar nomes depois, mas só para contextualizar aqui, é a tal da trombose, e a gente vai ver as consequências disso. Mexeu na luz do vaso, gente, principalmente das artérias, né? A gente vai interferir no fluxo de sangue, na nutrição dos tecidos, na oxigenação dos tecidos, tá certo? Então, é uma situação bem mais grave, é por isso que a gente deixou isso para o módulo 2, só para falar de vasos, tá? Bom, aqui em termos de evolução, para que ocorra aterosclerose, que apareça aterosclerose, né? Eu vou falar dos eventos que vão culminar com essa doença que a gente chama de aterosclerose. Eu vou falar agora resumidamente aqui e depois a gente vai para a lousa para ver um pouquinho mais detalhado, mas de uma maneira bem resumida. Tem que ter um agente causador disso, tem que ter um agente estimulador. Então, vocês já ouviram muito falar do colesterol, o LDL, o HDL, e que o vilão nessa história é o LDL. Tá? É o colesterol ruim. Por quê?
Porque ele é uma molécula bem pequenininha, tá certo? Mas ele é um agente estimulador. Outros agentes estimuladores, por exemplo, as toxinas que tem no cigarro, hipertensão arterial, diabetes, estes são exemplos, né, alguns exemplos de fatores estimuladores. Quando a gente pega este fator estimulador que está lá na corrente sanguínea, ele pode acabar estimulando as células que revestem a túnica íntima, que a gente chama de endotélio, tá? Essa agressão, essa injúria, o endotélio vai ter uma resposta para isso. Ele vai emitir uma resposta. E aí, eventualmente, o que acaba acontecendo é a indução de um processo inflamatório, né? Então, estaciona ali aquela substância, aquele agente estimulador, ele dá uma estacionada nessa túnica íntima onde tem um endotélio, as células endoteliais vão sinalizar que algo está errado. As próprias células de defesa que estão ali na corrente sanguínea, elas já vão começar a tentar combater aquele agente que estacionou ali no vaso. Isso eu estou falando quando ele estaciona na parede do vaso, que é o início do processo, né, que vai levar à aterosclerose. Então, as células de defesa que estão na própria corrente sanguínea, elas começam a combater aquele agente. E com isso, o que pode acontecer eventualmente é que vai formar uma placa ali, uma placa com acúmulo de células de defesa. Ora, essa placa, ela está na luz, ela está se projetando para a luz, o lúmen do vaso. Então, ele já começa a causar uma obstrução ali no fluxo sanguíneo. Eventualmente, o que acontece? Pequenas moléculas de LDL, por exemplo, elas já são bem pequenininhas, elas podem atravessar essa primeira camada que tem na túnica íntima, ele atravessa o endotélio, né? E quando ele atravessa o endotélio, ele penetra ali, o que acontece? As células de defesa, né, da própria túnica média, que é a camada seguinte, estas células de defesa já vão chegar naquela região. Isso porque, eventualmente, ele pode penetrar, são moléculas pequenas, ele penetra ali, ele atravessa a túnica íntima. Então, começa a ter um processo ali também inflamatório. Então, pode ser tanto para o lado de fora, como do lado de dentro, entre a túnica média e a túnica interna. De qualquer maneira, ele vai formar um agregado ali de células. E, eventualmente, o que pode acontecer é a calcificação, né, dessa placa aí, e uma vez que ela calcifica, ela vai acumulando, e o resultado disso é sempre a pior coisa, ela começa a obstruir a passagem do sangue, tá? Eventualmente essas placas são envolvidas por cápsula, né, uma cápsula de tecido conjuntivo, e eventualmente esse tecido rompe. Se essa placa voltada para o lúmen, ambas estão voltadas para o lúmen, tanto a que está lá do lado de fora mesmo, ou entre a túnica interna e a média, se eventualmente aquilo romper, pronto, já é um estopim para a sinalização do processo de coagulação. Então, já tinha uma placa ali, se rompe a parede do endotélio, se rompe essa cápsula, começa a ter ali uma sinalização para o processo de coagulação. Poxa, romper vaso, primeira coisa que tem que acontecer é o coágulo, que é justamente para tamponar e evitar a hemorragia. O tecido não sabe que tem uma placa, ele sabe que rompeu o tecido. As células endoteliais, eu apelidei essas células endoteliais de célula chiliquenta. Qualquer coisa que acontece, ela pode induzir o processo de coagulação. Nesse momento, ela não sabe que é uma placa e rompeu uma parte dessa placa aí. Não, ela vai induzir o processo de coagulação. Então, imagine, já existiu uma placa, começa a ter o acúmulo lá de plaquetas, né? E o processo de coagulação que vai formar uma verdadeira rede, o que vai acontecer é que vai obstruindo cada vez mais a luz do vaso, tá? Uma vez que obstrui a luz do vaso, pode desconfiar. Quem recebia irrigação, deixa de receber.
E no caso das coronárias, né, que estão irrigando ali o músculo cardíaco, isso vai ser muito grave, porque pode ocasionar um infarto do miocárdio, tá? Bom, aqui eu fiz um resumão, que já foi bastante coisa, mas agora a gente vai para a lousa, né, para eu tentar explicar de uma maneira mais dinâmica como é que está acontecendo esse processo de formação da aterosclerose. Bom, aqui, deixa eu pegar minhas canetinhas, eu fiz um esqueminha, né, num corte translongitudinal para mostrar um vaso, né? E esse vaso aqui, ele é formado de túnicas. Então tem de dentro para fora a túnica íntima, a túnica média e a túnica externa. Então lembrando lá da histofisiologia na parte A do nosso mini curso, né? Então tem 3 camadas aqui: a túnica íntima, a média e a externa. Isso é uma situação normal, então pelo lúmen aqui tem as células sanguíneas, elas estão passando por aqui, os elementos que tem ali no sangue, estão passando tudo por essa luz do vaso. E aí o que acontece? Primeira coisa para que comece a formar uma aterosclerose é o agente estimulador. Eu vou colocar como exemplo a LDL, o colesterol LDL, ok? Eu vou destacar, procurei destacar só a túnica íntima. Então aqui estou tentando destacar só a túnica íntima para ver o que acontece quando a gente tem moléculas de LDL. Então, eventualmente, essas moléculas de LDL, que eu estou fazendo os pontinhos aqui, olha só, acumula aqui. Começou a acumular aqui, as próprias células de defesa, vou fazer umas bolinhas aqui para simular os leucócitos, né? Eles vão tentar atacar esse agente estranho. Então começa um processo inflamatório nessa região. Essas células vêm aqui, elas fagocitam, é o monócito que faz isso, ela fagocita o agente estranho e ela começa a se encher, por exemplo, de LDL. E aí enche um monte de LDL dentro dessa celulinha. Elas vão formar um outro tipo celular, porque modificou internamente, a gente chama também de células espumosas, né? Porque ela vai acumulando muito LDL lá dentro dela. Poxa, ela tá tentando defender, mas ela vai acabar acumulando esse LDL, ok? Bom, aqui já começou a formação de uma placa, quando as células de defesa chegarem aqui, agora eu vou diminuir o tamanho dessa célula. Eles vão começar a formar uma placa aqui, olha só. Quando elas formam essa placa aqui, olha como é que diminuiu a luz do vaso. Então, ele já causou uma obstrução, tá? E essa obstrução diminuiu a luz do vaso. Com isso, o sangue que está fluindo, ó, vai diminuir a quantidade deles lá na frente, ok? Essa é uma placa formada. Eventualmente, o que pode acontecer? Esse agente estimulador, ele atravessa, ele vai para a túnica íntima, atravessa um endotélio e pode começar a se acumular na túnica íntima, tá? Aqui embaixo a gente tem a túnica média, então a túnica média aqui, tá? Então, eventualmente, ele acaba invadindo a túnica média. Por quê? Porque ele atravessou a íntima e acaba indo um pouquinho lá para a túnica média. Mesma coisa aqui, vão vir células de defesa. Opa, tem um agente estranho aqui. E uma vez que essas células de defesa chegarem aqui, elas vão fazer o mesmo processo, vão tentar defender e vão fagocitar, vão englobar essas moléculas de LDL, ok? Estas células aqui são as mesmas que essa, só que na corrente sanguínea os monócitos estão fazendo esse papel. Quando tem um processo inflamatório, os monócitos migram para o tecido e eles mudam de nome. Aí a gente chama eles de macrófago, mas são as mesmas células. Vou até colocar o nome deles aqui, ó. Macrófago. Na corrente sanguínea, eles são chamados de monócitos. Tá certo?
Na corrente sanguínea, monócito. Migrou para o tecido, ele sofre uma pequena modificação na forma, né? E se transforma no que a gente chama de macrófago. Mesmo processo, macrófago vai lá, engloba o LDL, tá certo? E ele acaba acumulando esse LDL dentro do seu citoplasma. Pronto. Coitado do macrófago, ele vai ter tanto LDL lá dentro que ele vai acabar morrendo. Porque vai ocorrer um processo de oxidação da molécula de colesterol aqui e esta célula acaba morrendo, se transformando naquela célula que eu falei, célula espumosa, tá? Mais células de defesa vão chegar aqui sempre, porque você não resolveu o problema, o tecido não resolveu o problema, então mais células de defesa vão chegar, então mais inflamação vai ocorrer aqui, tá? A chegada de mais células de defesa vão causar mais inflamação. Inflamação, cicatrização, opa, outra placa aqui. Começa a formar uma outra placa aqui, tá? Mas ela começa a invadir, deixa eu só apagar esse pedacinho aqui. Ele vai começar a invadir até a luz do vaso. Então, esse processo, ele acaba se espalhando entre a túnica íntima e a média, e conforme ele vai aumentando, porque mais células de defesa vão chegando, de novo, ó, ele começa a invadir a luz do vaso. Mais um momento, então, para que ocorra essa obstrução. Vamos supor que essa cápsula se rompa. Vamos supor que ela se rompa. É uma desgraceira. Vai romper a cápsula aqui, pronto. Começa a extravasar o conteúdo que está aqui. Todo esse conteúdo de células de defesa, as células musculares vão entrar em ação também, vai ter processo de calcificação aqui, mas de qualquer maneira extravasa. Opa, extravasou. E aí é ruim, porque vai dar processo de coagulação. Estas células que revestem a parede, as células endoteliais, elas têm um outro papel, não só nessa sinalização, por exemplo, do processo de inflamação, mas quando tem o rompimento, é aquilo que eu estava falando lá atrás para vocês, no resumão. Ela vai induzir uma agregação plaquetária aqui, ó, putz, aí, ó, que vai acabar acontecendo. Formação de um coágulo. Olha só a luz do vaso, diminuiu mais ainda. Aqui, a luz do vaso já estava diminuída. Aqui, vai diminuir mais ainda. Consequência disso, diminui o fluxo de sangue. Diminuir o fluxo de sangue, começa o processo mais grave, né? Porque uma vez que diminuir a quantidade de sangue que vai para os tecidos, eles vão sofrer falta de oxigênio, falta de nutrientes e eventualmente acumulam restos de metabolismo, o que também não é bom. Tá? Então aqui eu procurei mostrar para vocês, né, o resumão que eu fiz lá atrás, mas tentando mostrar para vocês como é que é esse processo. Espero que vocês tenham entendido, mas vamos voltar aqui, ó. Então, ó, se essa aterosclerose evoluir, o que eventualmente pode acontecer de obstruir quase que totalmente, né, formação dessas placas fibrosas, complexas, vascularizadas, elas obstruem demais a luz do vaso. Aí, eventualmente, o que ela acaba causando, né, uma isquemia. Na isquemia não tem oxigênio, não tem nutrientes para os tecidos, ok? Se não acontecer essa obstrução quase que total, eventualmente pode só o aumento, o fato de aumentar o volume dessa placa aí já reduz a luz do vaso. Reduzindo a luz do vaso, o que vai acontecer? Reduz o fluxo. Angina pectoris é quando tem um pequeno coágulo estacionado ali, um dos caminhos das coronárias. Ele obstruiu, então a pessoa tem aquele incômodo, a dor no peito, né? Ela sente, que a gente chama de sintomas de angina, parece que tem umas pontadinhas ali. Ai, professora, de vez em quando eu tenho pontada. Calma, calma. Normalmente tem a formação de coágulos o tempo inteiro na nossa circulação. Tá certo? O tempo inteiro tem formação de coágulos ali.
mas eles são rapidamente destruídos, eles são desfeitos. Mas neste caso aqui de uma aterosclerose, às vezes acontece dele não ser destruído, não ser desfeito e obstruir a luz do vaso. Mas enfim, pode causar essas pontadas, que é o sintoma da angina? Sim, pode. No geral, quando se tem essas pontadas no peito, né, é um coágulo que eventualmente obstruiu parcialmente a luz da coronária e aí a pessoa sente a pontada, mas depois ela some. E aí o que acontece é que a pessoa perde esses sintomas todos. O coágulo sumiu de lá, parou de obstruir, beleza. Na aterosclerose já é mais complicado, porque ela não vai sumir, tá? Ela não some. A tendência é piorar. Quanto mais agente estimulador a gente fornecer, mais esse processo vai se agravando. E não é só em uma parte do vaso, pode ser em várias partes. Por isso que normalmente não é um ponto só da coronária que é afetado. Tem outros pontos ali, são várias ramificações que tem ali das coronárias. Então, o que acontece? Na angina, ele é transitório. Agora, se a pessoa continuar sentindo essa pontada e ela não sumir, aí é bom consultar, né? Um médico. Por quê? Consequência disso é o infarto do miocárdio, tá? Na isquemia, mesma coisa que acabei de falar aqui no slide, tá? É infarto do miocárdio. Nessa situação de isquemia é até mais grave. Na angina de peito ele ainda tá dando sinal que, olha, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada, tá? Essas placas aí que estão sujeitas à ruptura, eventualmente elas podem formar esses coágulos aí. E no exemplo ali que eu dei, aquele processo de coágulo, né, aquele coágulo formado, eventualmente ele fica grudado na placa ou eventualmente ele pode ser deslocado. Por quê? Ora, o sangue não para, o fluxo de sangue não para, então eventualmente pode deslocar esse coágulo, ok? Formando então, a hora que esse coágulo se desloca, ele para em algum lugar, ele obstrui aquela área ali. Aí ele formou um trombo. Quando esse trombo se desloca, a gente passa a chamá-lo de êmbolo. Aí a pessoa desenvolveu uma embolia. Mas o agente é o mesmo, é um coágulo que está estacionado, como aquele ali, por exemplo, ou então se ele deslocar, a gente chama ele de êmbolo. Aí a pessoa tem um quadro de embolia, por exemplo, tá? Existem alguns fatores de risco, né, para o desenvolvimento da aterosclerose, né? Na infância principalmente ou na adolescência. Tem um artigo que eu peguei aqui, Santos e colaboradores em 2008, né? Eles relatam que assim, a manifestação clínica para o desenvolvimento da aterosclerose é a partir da meia-idade. São doenças silenciosas, são doenças muito silenciosas e que acometem principalmente as coronárias, tá? Quando afetam as coronárias, afetam o músculo cardíaco. Então, esse tipo de doença é uma das que a gente coloca dentro das cardiopatias obstrutivas. É a hora que obstrui as coronárias e afeta diretamente o coração. Mas só lembrando, tá, pessoal? Não é só a coronária que ele afeta. A aterosclerose pode pegar qualquer vaso, ok? Mas enfim, são doenças silenciosas, elas vêm com o tempo. Se a pessoa tem hábitos alimentares, assim, ricos em gordura, né, ou mesmo exagero na alimentação, hábitos como tabagismo, por exemplo, ou a pessoa já tem uma outra doença pré-existente, como por exemplo hipertensão, diabetes, isso faz com que eventualmente a pessoa comece a desenvolver aterosclerose, porque eles são os agentes estimuladores, ok? Nesse artigo aqui, ele fala das manifestações clínicas a partir da meia-idade, mas ao que tudo indica, essas pessoas que acabaram desenvolvendo ali, apresentaram, né, o quadro clínico, elas já tinham uma predisposição na infância, ou desde a adolescência. Nesse estudo aqui, eles levantaram, porque isso é um artigo de revisão, né,
que fatores genéticos, aproximadamente 40%, né, dessas crianças aí já tem uma predisposição ao desenvolvimento de aterosclerose. O que antes não se imaginava, né, que seria algo assim adquirido, hoje eles já estão começando a desconfiar que o problema já é predisposto. Poxa, e aí, o que a gente faz, né? Então, se já existe uma predisposição desde a infância, o ideal é já começar uma educação alimentar, né? A prática de exercícios físicos também, porque primeiro a alimentação vai diminuir o risco, por exemplo, de aumentar muito o LDL. Com o exercício, o fluxo sanguíneo ele fica muito mais rápido, isso ajuda a deslocar eventuais acúmulos, né, de agentes estimuladores. Por isso que a gente sempre fala na prática de exercícios físicos, ok? Quando eles vão estudar, quando eles têm ali uma desconfiança de aterosclerose, é legal que assim, existe um marcador que a gente chama de PCR, é a proteína C reativa, tá? Esse é um fator de risco. Quando presente no sangue, por isso que quando você faz exame de sangue, às vezes o médico pede esse PCR, porque ele pode ser um marcador de aterosclerose, ok? Ele não é exclusivo só para aterosclerose, ele também está presente após um infarto, por exemplo, processos de inflamação, ele pode aparecer também, mas já ajuda, né? Se existe um marcador que pode indicar a presença de aterosclerose, é sempre bom a gente ficar de olho. Então, eventualmente, quando o médico desconfia, ele pede esse PCR aí, ok? Só para reforçar, o ideal, já que eventualmente já é uma predisposição, 40% das crianças podem ser predispostas a desenvolver aterosclerose, então vamos tratar, né, a educação alimentar e a prática de exercícios e não o sedentarismo, ok? Quando acomete as coronárias, né, vamos supor uma isquemia lá, um raminho da coronária, tal, pode ter certeza que eventualmente vai ter morte do tecido cardíaco. É o infarto do miocárdio. Poxa, se o miocárdio, né, uma parte dele infartar, dependendo da extensão, pode ser letal. Caso contrário, só revisando aqui um detalhe que eu já comentei dentro do nosso mini curso, mas deu um infarto do miocárdio, altera a contratilidade. Se alterar a contratilidade, o músculo não consegue ejetar ou mandar sangue de uma câmara para outra, o que já é ruim, pensando principalmente no ventrículo esquerdo. Dependendo da área do infarto, as células ali condutoras, né, dos impulsos, né, os miócitos especializados em conduzir os impulsos, eles podem morrer ali no meio também desse infarto. Então, arritmia instalada. Fora que isso predispõe, porque se as células morrem, ela rompe a sua membrana e tudo que está lá dentro espalha e aí pode induzir um processo inflamatório. É a tal da pericardite. Isso se envolver ali, se esse conteúdo extravasar para a membrana do coração, que a gente conhece como pericárdio, se ocorrer o processo inflamatório, está instalada aí uma pericardite. Então, a inflamação, como eu já tinha falado aqui, e eventualmente até predispor, né, após o infarto, uma das consequências não muito frequente, mas eventualmente pode acontecer, que é o desenvolvimento de tumores. Hoje em dia, né, já havia autores, né, comentando sobre como tentar prevenir esse infarto. Então, existem exames que fazem a detecção da obstrução das coronárias e ainda ele dá até a porcentagem da coronária que está obstruída, a localização e o quanto ela está obstruída. Aqui esse artigo de 2013, né, de Dallin, ele fala do processo de tratamento para isso. Então, a ponte de safena, que é o quê?
apesar de eu falar de maneira bem simples, não é uma cirurgia tão simples, tá? Mas aquela porçãozinha da coronária que está obstruída, eles retiram aquele pedaço da coronária e substituem, por exemplo, por um pedaço de uma veia. Porque você vai tirar aquele pedaço que está obstruído e aí substitui por uma veia. A veia mais conhecida é a tal da veia safena, tá? Mas hoje em dia eles podem pegar outras veias, não só a safena, mas essa é que originou o nome ponte de safena. Então é possível sim fazer uma cirurgia? Eventualmente é, dependendo da situação, da idade, ou dependendo do quadro clínico da pessoa, se ela não tiver outras complicações, é possível sim, e se faz muito as tais pontes de safena, e nunca é uma só, tá? Que é aquilo que eu falei para vocês, não é em um pedaço que vai dar aterosclerose e o resto do vaso tá intacto, não. Quanto maior a quantidade do agente estimulador, maior o risco de mais áreas, por exemplo, das coronárias serem afetadas. A angioplastia também é um outro procedimento que pode ser empregado, como a luz do vaso está fechada, é colocada ali um stent, que é para abrir a luz do vaso. Então, como ela está obstruída, vamos tentar abrir um pouco a luz do vaso. Esse é menos invasivo do que uma ponte de safena, tá? Mas isso é só para vocês terem uma ideia de que há o que fazer antes de chegar a um infarto propriamente dito. Bom, eu peguei um artigo aqui de 2011 para ver os hábitos e perfil socioeconômico de pacientes que têm aterosclerose, né? Aí você fala assim, nossa, mas qual a importância disso? Para a gente ter uma ideia, qual é a parte da população que mais é acometida por uma aterosclerose? Um dos fatores que eles levantaram, com certeza, estresse, hábitos sedentários, uma dieta ruim, alcoolismo, tabagismo favorece e bastante ao desenvolvimento de aterosclerose. Se a pessoa já tem uma doença pré-existente, uma comorbidade, como por exemplo, obesidade, hipertensão, diabetes, tá? Ela está sujeita a desenvolvimento de aterosclerose. Em termos de perfil socioeconômico, o mais prevalente, né, é encontrar pacientes que têm baixo nível educacional, baixa renda e idade avançada. Aí a gente fala, nossa, isso é preconceituoso. Não, é que às vezes a falta de informação, né, leva as pessoas a maus hábitos, tanto alimentares quanto em termos físicos, e isso aumenta a probabilidade da pessoa desenvolver aterosclerose. E às vezes, quando a pessoa se dá conta disso, é quando ela teve um infarto do miocárdio, por exemplo. Mas não é só o infarto do miocárdio. Daqui a pouco eu vou falar que mexeu com o vaso sanguíneo, a gente mexe com o corpo todo, mas o que chama muita atenção, porque a taxa de mortalidade é muito alta, é por conta das coronárias, tá? Hábitos introduzidos na infância. Você fala, nossa, o que tem a ver isso? Olha, a criança come o que os pais passam para elas, tá certo? Ela não sabe fazer a comida dela, então muitas vezes o mau hábito alimentar dos pais já começa a predispor a criança ao desenvolvimento de uma aterosclerose, ok? E aí, se ela não mudar, a família não mudar esses hábitos, aí a criança vai crescer com maus hábitos alimentares também. Então é sempre bom a gente tentar prevenir. Prevenção, gente, é tudo. E por mais que a gente sempre fale em prevenção, é mais ou menos assim, né? Entra por aqui e sai por aqui. Todo mundo tem consciência, mas acho que nunca vai acontecer com ela. Mas prevenção, gente, não é só aqui, é para tudo em termos de saúde. Agora, se existe já um fator genético aí você vai falar, ah, poxa, mas eu sempre cuidei e eu desenvolvi. Então, mas existe aí um fator genético. A porcentagem é baixa, mas não é nula, ok? Opa! Bom, formação de um coágulo e obstrui a luz do vaso. Eu já levantei a lebre aqui na luz. A formação de um coágulo, ele forma o que a gente chama de um trombo, tá? É um trombo. Ele pode obstruir os vasos,
Por conta da aterosclerose ou por um aumento no processo de coagulação, ele pode começar a produzir muitos coágulos, independente de ter um agente específico, né? Eu sempre falo para os alunos, células endoteliais são achiliquentas. Se causar uma turbulência, ela pode responder ou com processo inflamatório ou ativação da cascata de coagulação. Então, o tempo inteiro a gente pode estar formando coágulos? Está formando coágulos o tempo inteiro. A diferença é que nós temos elementos no sangue que vão neutralizar isso, ok? Ele pode acometer tanto artérias quanto veias. Doesn't matter, tá? Mas o resultado disso é a diminuição do fluxo de sangue. Tanto artérias quanto veias. Isso, numa situação mais grave, tanto das artérias quanto das veias, podem levar ao acometimento, por exemplo, nas artérias de uma isquemia. Das veias, aí eu vou discutir daqui a pouco com vocês, só para ter uma ideia, ok? Mas isso é uma trombose. A trombose é o que vai ocasionar obstrução. Nós temos alguns tipos de trombo. Ah, não é só de coágulo? Não, pode ter também a formação de um trombo de gordura. Uma placa de gordura na circulação. Ela pode estacionar e obstruir. O trombo foi originado por gordura. Pode ser por bactéria? Pode ser por bactéria também. Às vezes a pessoa tem uma infecção generalizada. É tanta bactéria, mas tanta bactéria, que eventualmente ela está lá na circulação e ela obstrui a luz do vaso. Gente, eu estou falando de um ponto só, mas pode ser no corpo inteiro. Por isso que a infecção generalizada é gravíssimo. Porque perde-se o controle e as bactérias se reproduzem demais, até cair na corrente sanguínea. Elas podem levar à formação de um trombo de bactéria? Sim. Outro tipo é um trombo formado de células tumorais. Então, eventualmente, pelo amor de Deus, mas assim, eventualmente o que pode acontecer é uma metástase, células de um tumor caem na corrente sanguínea, mas a quantidade é tão grande, né, que começa a obstruir os vasos. Quer dizer, não bastasse a doença em si, né, o tecido tumoral destruir todo o tecido em volta dela, uma vez que essas células caem na corrente sanguínea, se a quantidade for muito grande, ela pode obstruir o fluxo sanguíneo. E a consequência disso é que o tecido deixa de ser o quê? Irrigado, tá? Com relação a esses trombos, quando eles se deslocam, porque o fluxo de sangue não para, então ele acaba empurrando eventualmente o trombo. Aí ele muda de nome, aí a gente passa a chamar de embolia. Aí mudou o patógeno, aí vira embolia. É um coágulo que se deslocou. Isso é grave? Também é grave, porque dependendo de onde ele estacionar, né, ele pode levar a pessoa a óbito. Eu estou sendo bem fatalista aqui, mas dependendo do lugar que ele estacionar, pode levar a óbito. Eu não sei se vocês já ouviram falar de embolia pulmonar. Esse tipo de patologia, embolia pulmonar, é porque um coágulo deslocou e foi parar lá no pulmão. E quando ele para ali nos vasos do pulmão, o pulmão deixa de fazer trocas gasosas. Se ele deixar de fazer trocas gasosas, os tecidos deixam de receber oxigênio. Deixou de receber oxigênio, para de produzir energia. Parou de produzir energia, a célula para, o tecido para. Então, isso é só para vocês terem uma ideia da sequência de eventos. Então, o trombo pode se deslocar virando o quê? Um êmbolo. E aí a gente passa a chamar isso de embolia, né? Uma tromboembolia. É um coágulo que deslocou. Em termos de prognóstico, que pode acontecer, né, da formação de um trombo? Tudo vai depender. Pegou o sistema arterial, o sistema venoso. Essa obstrução foi no sistema arterial, foi no sistema venoso. O diâmetro da obstrução, porque aí você mexe com o fluxo de sangue. Ou então a localização dessa obstrução. Então tudo isso, né, todos esses fatores têm que ser levados em consideração para ver qual é o dano que ele pode ocasionar.
Vou dar um exemplo rapidinho aqui. Por exemplo, um acidente vascular encefálico. Opa, obstruiu um vaso no encéfalo. Neurônio, gente, precisa também de muito nutriente, precisa de muito oxigênio. Ele não tem como pegar outra fonte de energia a não ser glicose. E são células extremamente ativas, elas consomem muita energia. Então, uma obstrução ali em um vaso no encéfalo, pronto, acidente vascular encefálico. Dependendo da região que ele acometer, por exemplo, mexe com a área da fala, mexe com a área do controle motor, tá certo? Mexe com a cognição, então dependendo da região que ela afetar, a pessoa pode ter o acometimento de alguma doença aí, ok? Eu vou separar aqui em trombose arterial e trombose, né, que é a venosa. A origem, normalmente, de uma trombose arterial é aterosclerose, tá? E, eventualmente, o que pode acontecer é interrupção, né, do fluxo e, com isso, menos nutrientes, menos oxigênio vai chegar para os tecidos. Consequência disso, morte do tecido, necrose tecidual. Já dei um exemplo para vocês, o acidente vascular encefálico. O outro é o infarto do miocárdio. Pegou o sistema arterial. No geral, quando pega o sistema arterial, pode levar então à falta de nutrientes para todos os órgãos e tecidos. Aí tem uma doença arterial obstrutiva crônica, tá? Afetando outros órgãos e sistemas. A gente sempre chama mais atenção para o acidente vascular encefálico, que está sendo muito comum, e o infarto do miocárdio. Uma trombose no sistema venoso. Agora vai, ó. Um trombo numa veia, já é difícil, né? Mas às vezes tem veias de um diâmetro médio e pequeno, mas obstruir uma veia, lembra? O sangue vai da artéria, arteríola, meta-arteríola, capilar, vênulas, veia e volta para o coração. Opa! Se ocorrer uma trombose no sistema venoso, não vai chegar sangue no coração. Se não chegar sangue no coração, o que acontece? Ele vai bombear o quê, gente? Se não chegar sangue no coração, não vai ter oxigenação e não vai ter distribuição do sangue. E o próprio miocárdio não recebe nutrientes vias coronárias. Infarto do miocárdio. Tá certo? Consequência gravíssima essa. Pegou o sistema venoso, não se esqueça, o sistema venoso está mandando sangue para o coração. Se ele não mandar sangue para o coração, primeiro que o miocárdio mesmo morre, segundo que não vai ter oxigênio para todos os órgãos e sistemas. Então, é complicado também no sistema venoso? Bastante, por conta do retorno venoso. Consequências graves, né? Podem ser de um inchaço, de um leve inchaço, né? E ela comete normalmente um dos lados, a pessoa tem edema porque está obstruindo ali. Então, começa a acumular sangue. Começou a acumular sangue, edema. Né? Ou então, do sistema venoso, esse trombo desloca. Se esse trombo deslocar, não caiu no sistema venoso, vai para o coração. Do coração não manda lá do ventrículo direito, manda sangue para os pulmões. Se mandar sangue para os pulmões, vai aquele êmbolo passeando ali, obstrui vasos no pulmão. Embolia pulmonar. Acabei de falar que é complicado, é grave. Então, esses são os maiores riscos. Não chegar sangue para o coração, ou então se esse coágulo deslocar, esse trombo se deslocar e ir lá para o pulmão. Eles estão no sistema venoso, não se esqueça. Todo o sangue do sistema venoso vai acabar indo para onde? Para o coração. Coração, pulmão. Tá ok? Então, isso é só para vocês terem uma ideia. Coloquei aqui nas referências para vocês um artigo falando do risco do uso de anticoncepcionais, tá? Professora, calma. Ao que tudo indica, os anticoncepcionais, né, eles impedem que o fígado libere substâncias antitrombóticas, tá? Toda vez que um coágulo é formado, ele teve um sinalizador que mandou formar coágulo, a agregação plaquetária. Esse é um passo. Vamos formar coágulo. Alguém tem que ter sinalizado. Começa a ter agregação plaquetária. Beleza, começa a formar o coágulo.
Aí o que tem que acontecer? Formou o coágulo, tampou, obstruiu, aquela hemorragia para, não precisa mais o processo de coagulação. Então alguém tem que sinalizar para parar esse processo de formação do coágulo. Aí entram as substâncias antitrombóticas, a antitrombina, por exemplo. Ela vai falar assim, para o processo de coagulação, tá? As células endoteliais, elas têm antitrombina. Só que não são só elas, o fígado também tem, tá? O fígado também libera essas substâncias antitrombina. Com o uso de anticoncepcionais de uma maneira assim ininterrupta, o fígado fica sobrecarregado, porque é ele que ajuda a neutralizar os hormônios, tá? Então ele fica sobrecarregado e eventualmente ele para ou diminui a liberação de antitrombina. Aí adivinha o que vai acontecer com o sistema? Eventualmente só as células endoteliais não dão conta disso. E aí eventualmente o que acontece? Com baixa quantidade de antitrombina, maior a formação de coágulos, maior o risco do desenvolvimento do quê? De trombose, tá? Hoje em dia, né, como tem muitos casos do desenvolvimento de trombos em mulheres que fazem uso de anticoncepcionais ou eventualmente de reposição hormonal, eles começaram a desenvolver anticoncepcionais que afetam muito menos o fígado e aí a produção de antitrombina continua, então diminui os riscos do desenvolvimento de trombose. Mas antes, ó, esse artigo é super novo, é 2021, né? Mas antigamente, logo que começou a reposição hormonal, grande parte das mulheres faziam muita reposição hormonal, né? Para evitar os efeitos do climatério. 10 anos depois, algumas dessas mulheres começaram a desenvolver trombose venosa. Com a trombose venosa, diminui o fluxo de sangue para o coração. Então, eventualmente, as mulheres estavam tendo infarto. Isso é muito grave. Só que foram descobrir isso 10 anos depois. Hoje em dia, né, existem outros tipos de anticoncepcionais um pouco mais, né, agressivos em relação a diminuir a produção de antitrombina, mas vale a pena consultar o seu ginecologista. Não vai tomando assim, porque a minha amiga toma, eu vou lá e tomo. Não, não é assim. Consulta um ginecologista, pede orientação, porque isso se tornou muito frequente. E não querendo assustar, mas já assustando, muitos acidentes vasculares encefálicos por conta de uso de anticoncepcional. Então vale a pena conversar com o seu ginecologista, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente finalizou essa parte de sistema cardiovascular, uma visão interdisciplinar. E a gente fechou, né, com um tipo de cardiopatia que eu já havia comentado, que é a cardiopatia obstrutiva. Mas para isso a gente teve que ver a histologia dos vasos. Espero vê-los em breve e numa próxima a gente se encontra com mais informação. Um super beijo!